bem-vindo ao meu canal Tem Física aí com mais uma dica do professor Ricardo. Tem dicas aí, não é isso? Bem interessante para você que vai prestar escolas técnicas, concursos públicos, na qual você tem um 9º ano ingressando já no 1º ano colegial, tá bom? A dica de hoje é bem interessante, pois nós vamos falar sobre acústica, não é isso? Vem comigo então nessa minha dica bem legal que vocês vão gostar. Vê? Nesse caso você tem, por exemplo, som. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Não sou Timaya, não. Mas nesse caso é para você saber, estudo som. A parte da física, estudo som é chamado acústica, tá bom? Você sabe que nós temos sons que nós não conseguimos escutar, que nós não conseguimos ouvir? É porque depende da faixa de frequência, tá bom? Então vem comigo aqui que eu vou colocar para você, mostrar para você nessa tabelinha. Por exemplo, quando você tem um som com uma frequência, nesse caso aqui, de 0 Hz, até 20 Hz, tá vendo essa tabelinha? Você tem o famoso infrassom, que nesse caso apenas as aranhinhas, né, podem ouvir, tá bom? É conhecido como infração, é uma faixa de frequência de 0 a 20 Hz. Quando você tem agora de 20 Hz a 20 mil Hz, sim, quando você tem essa faixa aqui, né, de 20 até 20 mil Hz, tá aqui, né, você tem um som audível, tá bom? Ou seja, quanto mais vai aumentando a frequência, aí o som vai ficando mais agudo, mas você está ouvindo com melhor capacidade, tá bom? Melhor discernimento aí. Depois de 20 mil Hz em diante, nós não conseguimos ouvir mais nada, tá? Então, nesse caso, em diante, você tem aqui o ultrassom, né? Ficou até pretinho aqui, né? Vou até apagar um pouquinho, né, galera? Ficou feio, né? Ultrassom. Ou seja, o infrassom é de 20 Hz para baixo. Ultrassom é de 20 mil Hz para cima e nós não conseguimos captar. Ou seja, nós, seres humanos, conseguimos captar de 20 a 20 mil Hz. Seria um som audível para nós, seres humanos, tá bom? Nesse caso aqui, você sabia que o som depende do meio para se propagar? A velocidade muda? Sim. Quando as moléculas estão mais próximas, a vibração é maior, a velocidade do som é maior. E as moléculas estão mais próximas no sólido, né? Depois fica um pouco mais dispersa no líquido e mais dispersa ainda no gasoso. Ou seja, vem comigo, a velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no meio gasoso. Tá bom? Tudo bem? Quando você para em som, também você pode pensar em eco. Você pode ter um eco aí. O eco é a capacidade que o som tem de ser entoado, chegar até uma superfície e voltar. Então, você tem um reflexo do som, né? Dessas ondas. Toda vez que você analisar eco, você vai jogar a formulazinha, por exemplo, ele pode perguntar para você qual é a profundidade de um oceano, né? Qual a distância que você está do anteparo que proporcionou para você o eco. Não esqueça que o som vai e volta, então ele percorre 2 vezes a distância. E a formulazinha, lembra? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Nesse caso é 2 vezes, né? Então, velocidade é 2 vezes ΔS sobre ΔT. Ele pode perguntar para você velocidade, distância ou tempo, tá bom? Você sabe também que o som depende da altura, depende da intensidade, depende do timbre. Você consegue identificar algumas características bem interessantes? Por exemplo, quando você fala quais são as qualidades fisiológicas do som, vamos falar, por exemplo, primeiro da altura. A altura, pessoal, tem a ver com a frequência, sim, né? A altura tem a ver com a frequência do som, né? Ou seja, um som com uma frequência alta é um som agudo, é assim, ó. Já um som com uma frequência baixa é um som grave. Oi, tudo bem? É? Então, isso aqui é um som grave, no caso, é um som baixo. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Isso aqui é um som alto, agudo, tá bom? Então, a altura tem a ver com a frequência do som. Um som de baixa frequência é um som grave. Um som de alta frequência é um som agudo. Tá bom, pessoal? Ao mesmo tempo, também você pode ter aqui a intensidade. A intensidade tem a ver com a potência do som. É a potência, né? Ou seja, quando você está diminuindo, nesse caso, lá, o controle remoto ou o aparelhinho lá, em relação à tonalidade lá da sua TV, né? Do seu aparelhinho lá, você está mexendo na, o quê? Na intensidade, né? Muita gente pensa que está mexendo na altura. O certo é intensidade. Ou seja, eu vou fazer agora para você uma amplitude, que a intensidade tem a ver com a amplitude, né? Intensidade tem a ver com a amplitude. Quando você simplesmente faz para mim uma amplitude baixa, é assim, ó. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Isso é um som fraco. Agora uma amplitude maior, uma amplitude alta. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Já é um som forte, tá? Então, quando você aumenta a TV, você deixa ela com um som que um som mais forte. Quando você diminui, som mais fraco. Tá ok? Então, mexendo no controle remoto em relação ao som, você está mexendo na
Intensidade tem a ver com a amplitude, tá bom? Enquanto a altura tem a ver com a frequência, a intensidade tem a ver com a amplitude. Quando você simplesmente vai analisar e falar ao telefone com alguém, você às vezes, né, não tem o BIN ali para você saber quem está ligando, você fala, nossa, se for a sua tia que está ligando para você, nossa, é a tia tal. Mas como é que você conheceu a tia? Você não está enxergando ela? Pelo timbre da voz. Então, o timbre da voz seria a nossa terceira e última qualidade fisiológica do som. O timbre tem a ver com um som de mesma altura e mesma intensidade. Mas um som de mesma altura e mesma intensidade, como é que você consegue analisar que tipo de som é esse? Através do timbre, através da fonte do som que vai emitir. Tá bom? Tudo bem? Então, as qualidades fisiológicas do som é altura, intensidade e timbre. Então é isso, galerinha. Mais uma dica para você. Se inscreva no meu canal. Você vai ter várias dicas durante vários tempos aí que nós vamos simplesmente estar em contato. Tá bom? Tá bom? Espero ter te ajudado. E até mais. Mais um. Tem física aí, tem dica aí. Tchau, pessoal.